Olá, galerinha do NetPocket. Bem-vindo a mais um programa do nosso projeto. Esse projeto que vem do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, e ele tem o objetivo de promover a divulgação dos produtos educacionais desenvolvidos no PPJET. O NetPocket é um pocket de conhecimento na sua timeline, e hoje nós temos a satisfação de convidamos mais uma amiga egressa do programa, e ela vem falar um pouquinho sobre o produto educacional dela. Convido vocês agora a nossa querida colega Carmen Lúcia. Chega aí na tela, Carmen Lúcia, tudo bem? Oi, tudo bem, Aldemira? A Carmen Lúcia, ela é pedagoga, né, e ela tem muita experiência na área da EAD, e foi a partir dessa experiência com a EAD que ela fez o mestrado, a temática, e pensou o produto educacional para esta área. Carmen Lúcia é mestre em ensino tecnológico pelo programa, pelo PPJET, é especialista em educação à distância pelo SENAC, especialista em tecnologias educacionais e graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas. Possui experiência como coordenadora de cursos técnicos pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, no período de 2003 a 2012. Atuou como tutora à distância no curso especial de formação pedagógica de docentes no programa da UAB. Não é isso, Carmen? Conta para a gente um pouquinho, reforça o que eu falei sobre a sua formação, e se você quiser fazer mais alguns destaques atuais sobre a sua experiência. Diga aí, Carmen. Isso, Aldemira. Então, a minha trajetória, praticamente, né, vem toda na educação à distância. Né? Depois da graduação todinha, a gente acaba enveredando por determinado caminho. E eu, como pedagoga, acabei seguindo aí por essa modalidade, né, da educação à distância. Então, atuei como tutora no IFAM, né, comecei em 2012 na Universidade Aberta do Brasil, atuei como tutora, depois atuei como coordenadora de tutoria, e aí a gente vai se especializando, né? Foi quando eu resolvi fazer o curso de especialização em educação à distância. E a partir daí é um caminho sem volta, né? A gente acaba se apaixonando, né? Eu particularmente me apaixonei, e quando eu começo a falar de EAD é algo assim que é maravilhoso. E então aí a partir daí fui, né, me especializando mais, e já atuei também dentro da Universidade Aberta do Brasil, atuei como docente, né, também no IFAM. Aí, a partir daí, já atuei na UEA também, né, e outros programas também da Universidade Federal do Amazonas. E, atualmente, estou como coordenadora de tutoria de um programa também no IFAM, que é o PROEJA, que é um programa para a formação de professores que irão atuar na educação profissional e tecnológica, mais voltado para a educação de jovens e adultos. E então, isso tudo, né, foi a partir daí que eu posso dizer que começou a surgir a problemática, né, que me impulsionou a pesquisar nessa área. E foi quando eu pensei na questão do mestrado, né, e a gente vai pensando, vai amadurecendo, e aí tive a sorte de ingressar no PPJET, e fui embora nessa área aí. Né? Minha pesquisa é voltada para a educação, para a formação de professores, né? Para atuarem na educação à distância. Né? A pesquisa minha pesquisa todinha foi no IFAM, né? Também na área de educação à distância. Então, Carmen, essa tua experiência toda na EAD, a tua formação, a tua experiência na educação profissional e agora no PROEJA, né?
E como foi, assim, a entrada no mestrado, pensar no mestrado? Por que você pensou no mestrado, né? Para que a importância do mestrado nessa tua experiência, nessa tua formação? Como eu falei anteriormente, né, eu atuei na EAD e, como tutora, a gente percebeu essa necessidade na formação do professor, né, porque a EAD ela é uma modalidade de educação, então eu sempre tive isso aí muito forte dentro de mim. Então eu percebia essa necessidade de fortalecer essa formação do professor, né? Então, eu sentia muito fragilizada essa formação do professor para atuar na educação à distância, porque quem está ali na ponta, por exemplo, o tutor, ele percebe isso, né? Porque o professor, porque você atuar na educação à distância não é somente você construir a sua sala, você selecionar lá os seus PDFs e você colocar ali no ambiente virtual, né? Você organizar um questionário e colocar ali, pronto, sua aula está pronta, seu curso está pronto, seu ambiente virtual está pronto. Não, não é somente isso, né? Tem todo um planejamento, tem todo um preparo que há por trás, porque se você faz isso, você corre um sério risco, né, do seu aluno não compreender e de você ter uma evasão muito grande ali na tua aula, né? Então, assim, se você está ali, por exemplo, comparando com o presencial, se você está ali na sala de aula, você tira a dúvida do teu aluno, você tá sempre dialogando, está sempre conversando. E por que na EAD tem que ser diferente? Então, eu me questionava muito isso. Então, eu comecei a perceber, enquanto tutora, e eu sempre questionava, né, e perguntava dos professores, e muitas vezes entrava em contato com eles, e aquilo foi me angustiando. Então, aí uma vez conversando com uma professora, e ela me orientou e me perguntou, né, Carmen, por que tu não começas a organizar o teu projeto para te inscrever no mestrado? Aí eu pensei, né? Eu digo, meu Deus, mas será que isso daí daria realmente, né, um projeto para mestrado com essa temática, né? Porque, assim, analisando, a gente pensa assim, poxa, é tão simples, né? Basta você sugerir que melhorem a formação. Mas não, aí depois eu fui amadurecendo essa ideia. Quando eu resolvi fazer realmente, né, esse projeto, aí a gente vai percebendo que existem, né, que através do mestrado realmente, né, você consegue contribuir para solucionar esse problema que você percebeu, né, que você encontrou, né, dentro de um determinado ambiente, né, desse universo aí, né, que é a tua pesquisa. E só quando a gente está ali mesmo pesquisando, quando você está ali estudando, é que você vai criando, né? Você vai dando forma a tudo aquilo que você imaginou, que você planejou. E toda essa tua experiência, essa tua visualização na prática, né, dessas questões que tu via que atrapalhar, porque EAD não é só uma plataforma e os recursos ali, ok, mas a importância Uhum. da mediação, a importância da formação do profissional que vai atuar na EAD, né, essa importância todinha, esse estudo que você fez, né, e aí quando deu aquela luzinha de que produto eu vou fazer, Carmen? Aí veio rápido, né? Veio assim super fácil. Que produto? Quando, Vou fazer um negócio aqui. porque assim, quando a gente vai se inscrever, a gente já tem mais ou menos em mente, né? E então eu já tinha mais ou menos em mente, né, o que eu queria. Eu sabia, na verdade, assim, eu já sabia o que eu queria apresentar de sugestão, né, para o professor. Eu ainda não sabia se seria em forma de um e-book, se seria em forma de curso ou de uma oficina, mas assim a materialização dele. Mas eu sabia, já tinha assim uma ideia do que seria, né? E aí foi quando a minha orientadora, né, depois de muito conversar com ela, aí ela sugeriu, né, ela disse,
Carmen, pelo que você está apresentando aqui, né, vamos trabalhar em cima de um e-book. Né? Aí, quando ela falou um e-book, aí que acendeu a luzinha mesmo, né? Aí a gente já estava assim com o roteiro, aí fomos só melhorando, né, aquele roteiro, aí ele já foi tomando forma. Não é uma coisa fácil, né? Porque você já tem aquela ideia, você está com o problema, né? E você já tem assim mais ou menos a ideia de como solucionar através da pesquisa, claro, né? Porque o produto ele tem que estar articulado com os resultados da tua pesquisa, né? Isso daí é muito importante porque ele não pode ser ali dissociado, né? E então aí a gente foi organizando, né? O produto ele surge a partir dessa análise desse projeto. Mesmo você tendo uma ideia do que você gostaria de fazer, o objetivo, você queria contribuir na EAD, com a questão da formação dos professores, lembrando que a Carmen é da linha de formação, da linha 1 de formação. Uhum. Né? Então, você veio contribuir. Eu acho que o povo agora já está curioso para conhecer esse e-book. E ela vai mostrar cada parte, como que ela pensou, idealizou. Olha aí o produto na tela. E-book, o título dele, né? E-book Planejando Aulas em EAD. Né? Uhum. Carmen, como autora, a professora Ana Cláudia também, nossa mestra, que idealizou junto com a Carmen aí esse produto, que eu tenho certeza vai vir contribuir muito para a questão da EAD, no processo de ensino-aprendizagem na EAD. Conta aí, Carmen, um pouquinho sobre o seu produto, eu vou passando aqui as páginas, você vai falando sobre a organização dele, como foi rápido, sabe? Foi muito rápido a elaboração. Conta aí. Não foi assim, não foi tão rápido, apesar de a gente já ter assim a certeza do que a gente quer, mas não é tão rápido não, porque é uma caminhada assim bem árdua, né? Até porque a gente quer fazer assim bem as coisas bem feitas, né? O meu produto ele está organizado em 4 capítulos, né? Ele aí no primeiro capítulo, né, a gente vai apresentando, né, primeiro quem são, conhecendo um pouco, né, sobre a educação à distância. A gente começa justamente com isso, apresentando o que é, aí vem falando sobre a legislação, tudinho. Aí também, depois, no segundo capítulo, a gente vem falando um pouco quem são esses atores, né? Isso aí também é importante. Aí a gente vai falar um pouco sobre o professor, sobre o tutor, sobre o estudante de EAD, né? Esse estudante que hoje o perfil dele já mudou bastante, né? Daquele estudante lá do início da educação à distância, né? Quando iniciou, do coordenador de polo, coordenador de curso, né? Então todos aqueles que fazem parte, né? Todos esses, quem são esses atores que fazem parte, e é a importância de todos eles trabalharem, né, de uma forma colaborativa, né? Porque na EAD a gente não trabalha sozinho, né? O professor ele precisa muito atuar em conjunto com o tutor, que trabalha junto com o coordenador, que vai trabalhar ali junto com o estudante, né? E aí, no capítulo 3, o que você precisa saber antes de iniciar o seu planejamento, né? Aí a gente vem apresentando, isso aí a gente pensou nesse capítulo, né? Tipo assim, o professor ele está ali, tipo assim, eu vou começar minhas aulas de educação à Onde distância. começar, né? Por onde é que eu começo? O que eu preciso saber realmente? Né? Aí a gente vai e apresenta os eixos estruturantes, né? Com base na Andrea Filatro, né? Que é uma autora, né? Que é uma referência na educação à distância,
E aí a gente apresenta todos os eixos estruturantes, né, que são os elementos que fazem parte do planejamento, né? E aí a gente vem falando de cada um deles, né? Vem falando dos objetivos, né? Quais são esses objetivos, como você vai organizar seu objetivo, né? Suas atividades, né? A avaliação, a seleção do conteúdo, né? Todos eles, e que todos eles estão assim interligados, um vai dependendo do outro, né? Então também eles não são assim separados. E algo assim muito legal também isso aí é em relação ao tempo, né? Depois a gente pode mostrar aí também que quando o professor, quando ele vai organizar, né, o seu material, muitas vezes a gente percebe que tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal, aí quer colocar lá no ambiente para o aluno, para o estudante, aliás, aí a gente acaba sobrecarregando. E uma das perguntas, né, uma das orientações que ela sempre coloca, né, que a gente tem que se colocar no lugar do estudante, né, e se fazer essa pergunta, né, será que o material que eu estou disponibilizando ali para ele, né, será que está de acordo com o tempo, né? Será que não estou sobrecarregando, não estou, né, não é pouco? Então tudo isso assim eu achei assim muito bacana, né? Eu sou assim muito suspeita para falar, mas e aí a gente tem no quarto capítulo o planejamento em si, né? E onde a gente vem demonstrando, inclusive, fazendo algumas demonstrações sobre alguns recursos que são utilizados no Moodle, né? Lembrando que existem outras plataformas, mas a gente tomou aí como base, né? Como exemplo, o Moodle, e a gente apresenta algumas plataformas, aliás, alguns recursos, e a gente dá alguns exemplos, né? Por exemplo, o roteiro, né? O roteiro que pode ser produzido por tutor, o roteiro do professor, né? Como ele vai roteirizar suas aulas, como ele pode fazer a abertura do seu fórum, né? Como ele pode fazer a chamada para o wiki, né? Para o chat dele também, né? Então, assim, a gente procurou selecionar, não deu para colocar todas, né? Todas as atividades, mas a gente colocou assim, de uma forma resumida, acho que são mais utilizadas no Moodle. E, por fim, a gente fecha com as nossas considerações. Considerações finais, referências até Isso. para as pessoas que, quando lê, quiser, né, buscar outras fontes. Né? Eu deixei de forma geral aqui, mas vocês percebam, né, o cuidado, o detalhe na apresentação, textos objetivos, mas que mostram a importância de Isso. cada ator dentro da EAD, de cada instrumento e de como pode ser a Isso. mediação feita pelo professor, né, Carmen? E, Carmen, E assim, Aldemira, é algo que a gente procurou também utilizar nele, na EAD, a gente procurou utilizar uma linguagem bem dialógica aí, né? isso, a Porque importância dessa linguagem. nós não poderíamos, né, elaborar um e-book sem utilizar a linguagem dialógica, né? Que é aquela linguagem que você, como se você tivesse ali tendo um diálogo ali, né, face a face ali com o seu aluno, né, aliás, com o seu estudante, né, e que, porque ela aproxima, né, você não pode simplesmente ali nas suas orientações, você usar uma linguagem muito formal com ele, né, mas você utilizar uma linguagem que aproxime mais esse estudante de tudo aquilo que você pretende orientar, né? Além dessa preocupação na linguagem, quando você fala até do estudante, do profissional, mas também tem a linguagem do produto, não é, Carmen? A importância dessa Sim. linguagem, do que você vai... O que você tem a falar sobre isso? Sobre a linguagem também dentro do seu produto. Então, a gente procurou, esse daí a gente conta muito com a ajuda do designer, né, Aldemira?
E isso daí a gente chama atenção porque é algo que a gente não consegue fazer sozinho, né? Por exemplo, eu sou pedagoga, né? Eu tenho certas habilidades, mas essa habilidade da construção, né, do e-book em si, né, todinha, a gente precisa ter essa ajuda do profissional, né? Então, por exemplo, o programa ele tem uma das suas normas que o produto ele passe por uma avaliação, né? E então, por exemplo, o meu eu tive essa experiência, né? Onde eu contactei, né, primeiramente com uma pessoa, né, mas assim não deu muito certo, né, até porque depois dessa primeira avaliação, aí eu tive que verificar, né, com uma outra pessoa, devido às várias observações que o comitê, né, sugeriu. Produto, além da linguagem textual, tem a linguagem visual, e os dois têm que estar caminhando junto, né? Então, quando você fez esse roteiro, você foi Mas o que pensando também. mas você pensa numa imagem e aí você até sugere ali, né? Só que tem que ter essa sua conversa, o teu designer ele tem que entender ali, né? Que aquela imagem que você está sugerindo, então ela tem que ser trabalhada, ela tem que atender aquilo que está ali no teu texto, ela não pode ficar também uma imagem que não esteja conversando com o texto, entendeu? É nesse sentido que eu tô querendo falar, porque, tipo assim, a gente prepara o material, aí você encaminha, né? Então, é importante que esse profissional que vai trabalhar isso daí, ele esteja dialogando sempre com você para que haja essa harmonia, né, no teu produto. Isso foi uma dificuldade que você passou durante esse processo de Foi elaboração? uma dificuldade muito grande, porque eu tive que refazer esse produto, né? E a gente ficou assim, a gente ficou até com receio, né, de não conseguir fechar a tempo, né? Que o tempo já estava bem curto mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu e ficou essa coisa maravilhosa aí, né? Onde dá assim, muito orgulho na gente, né, de ver assim quando chega ao final esse resultado. E me diz uma coisa, como foi? Você já mencionou um pouquinho aí, mas especificamente como é que foi o processo de avaliação, né, durante todo esse processo de estudo, mestrado, pensar num produto e como foi avaliado, por meio de que formas ele foi avaliado? Nós organizamos, né, eu e a Principalmente pelo minha momento que você estava passando, né? Nós todos estávamos remoto, então uma das formas que você poderia fazer naquele momento era formar um comitê ad hoc. Foi a proposta isso da sua orientadora. foi a proposta do programa naquele momento. E aí nós organizamos, né, minha orientadora organizou. E aí nós organizamos, teve toda uma documentação, né, que a gente organizou, a gente encaminhou, inclusive para pessoas que eram especialistas na área, pessoas que já tinham experiências com educação à distância, né, pessoas que tinham conhecimentos, por exemplo, com tecnologias, e que poderiam contribuir de alguma forma com a melhoria do produto, né? Aí nós encaminhamos foi por e-mail, né, o convite, eles deram o aceite, aí a partir daí nós encaminhamos a cópia do produto com os critérios de avaliação, né? Aí a partir daí eles avaliaram e apresentaram as sugestões deles, né? Aí a partir daí aí foi feita toda a tabulação e todo aquele Análise, processo, né? né, Todo processo aquele análise todo, e né? uma E, reorganização, né? e reorganização. Não foi assim, destacando que não foi uma reorganização de conteúdo,
né? Mas foi a questão de reorganização de designer mesmo, né? Essa questão da imagem, de cor, De como né? você queria apresentar o produto, né? De como você gostaria que ele fosse organizado, dividido e É de apresentado. layout mesmo, né? Layout. Isso, E exatamente. para você que ficou interessado aí no produto da Carmen, acessa lá nosso site do PPJet, clique no link, vai estar aqui na Ele é descrição. maravilhoso. Ela está aí defendendo o filhote dela, lindo, mas é muito bom. Li, tem uma linguagem acessível, dá super dicas para a gente que pretende trabalhar na EAD, e é uma experiência que a gente precisa enquanto profissional. A gente não imaginou que ia passar por esses 2 anos de ensino remoto. Né? Quem já tinha formação e experiência, poxa, estava aí né? Tá de boa. Quem não E tinha, Ademira, precisava desse capítulo aí, né, Carmen? Da onde começar? Por onde por começar? onde começar? E, assim, no último censo de educação à distância, até isso é interessante, né? No último censo da EAD, a gente observa que houve um crescimento muito grande em relação às matrículas do ensino presencial. E um fator interessante é que o perfil do professor de educação à distância também mudou. E um dos elementos, né, dessas mudanças foi em relação também ao planejamento, né? Então, é assim, para você que pretende atuar nessa modalidade de alguma forma, é importante que você conheça, né, e que você se prepare bem, né? Não pode entrar nessa modalidade achando que é fácil, né, que é um bico, que você só vai pegar o seu material e colocar ali no ambiente e pronto, não. Carmen, conta pra gente aí se já tem alguma proposta de futuro, se você já soube que seu produto já ajudou alguém na prática. Conta aí dá algumas informações para os nossos colegas que estão nos Já, assistindo. já assim, porque depois que a gente defendeu, né, que fez a entrega todinha, assim, a gente entregou, né, para algumas pessoas, né, algumas pessoas colaboraram com a gente e também para algumas instituições, né, e assim, que eu sei também, por exemplo, a minha orientadora, ela sempre, né, faz questão de dizer e mostrar, né, para os orientandos dela, e tem também outras professoras também do próprio mestrado também que sempre utilizam. E fora isso, existem outras pessoas também que conhecem, né, e que sempre falam que elas acessam e que gostaram muito, né? Inclusive, teve uma pessoa, né, que quando eu fui doar um exemplar para ela, né, ela disse, olha que bacana, poxa, fosse super feliz. E aí ela disse que ela sempre, quando ela vai fazer os planejamentos dela, ela sempre acessa lá, né, lá no site lá do PPJet, para dar uma lida em algum trecho, em alguma coisa. Né? Eu digo, tá aqui, agora você já tem seu exemplar, mas continue acessando lá, né, porque sempre tem novidades. Né? Verdade. Então, assim, tem bastante gente já que diz que está usando, né? E eu sei E que a usa gente porque são pessoas que atuam na EAD. E a gente quer saber muito desse feedback. Então, você que também que aí não está nos assistindo, coloca aqui um comentário, manda mensagem para as redes sociais do nosso programa, do PPJet, por e-mail, tem no próprio e-book, né, no próprio produto educacional, tem informações do autor, mande informações. A gente quer saber do feedback, né? Porque a gente foi um grande esforço e o que a gente quer é contribuir mesmo com os nossos estudos, os perrengues que a gente passou e quer compartilhar. Quer saber se realmente o nosso estudo, o nosso empenho valeu a pena. E a gente sabe que a gente quer sempre fazer o melhor para a linha 1 de formação, para o campo educacional. Né? Carmen, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, desse processo que você passou, da importância do produto educacional que você pensou, né, das contribuições que ele pode trazer para o campo educacional. Então, esse produto, né, ele é resultado assim
de um processo assim muito importante, né, para nós que somos mestres agora, né? E, e com certeza ele vem contribuir para esses profissionais que atuam nessa área. Porque quando você vai atuar, por exemplo, na educação à distância, como eu já falei anteriormente, você precisa conhecer o mínimo dessa modalidade. E a gente procurou resumir tudo isso aí nesse e-book, né? E então, você não pode simplesmente fazer dessa, dessa atuação algo assim que não tenha importância, né? Porque você vai estar trabalhando com formação, você vai estar trabalhando com educação, né? E então, da mesma forma que você se planeja na sua vida, você tem que se planejar também para atuar na tua prática ali, na tua prática pedagógica. E na educação à distância tem que ser assim, né? No início dele, eu coloco aqui uns dizeres, né, de Rubem Alves, que eu acho assim muito, muito bacana, onde ele diz assim, que é muito mais fácil, aliás, é muito mais difícil desaprender o aprendido do que aprender uma coisa nova. O aprendido se agarra na gente de forma terrível, e é o aprendido que impede que eu aprenda uma coisa de uma maneira diferente. Então, é preciso desaprender o aprendido. É preciso ter olho novo para ver as coisas velhas de maneira diferente. Então, assim, na educação à distância é isso, né? Você tem que estar aberto a essas mudanças, né? O mundo, ele não vai retroagir, né? Então, a partir de hoje, né, depois de tudo que a gente viveu com essa pandemia, né, então, a partir de hoje, a tendência é evoluir. Eu, enquanto educador, eu, enquanto professor, eu inseri na minha prática pedagógica as tecnologias. Hoje, em todo o currículo, seja do ensino médio, seja até da educação de jovens e adultos, você já tem um percentual de carga horária em EAD, né? Então, daqui a pouco, é essa a tendência, né? Então, eu não vou poder estar me esquivando sempre. Então, eu, como educador, eu tenho que estar aberto a essas mudanças. Então, a minha mensagem é essa, que você esteja aberto e que você tente, que você venha, que você conheça e que você acesse, que você leia aqui o meu produto e que você dê esse feedback para a gente também. Obrigada, Carmen. Vou tirar aqui da tela. Obrigada, Carmen. O programa agradece, a instituição agradece, né? E a gente também agradece a formação que tivemos, né? E todo o produto que a gente conseguiu elaborar e deixar aí para o campo educacional, contribuir com o campo educacional na linha de formação de professores. Só queria agradecer a você. Obrigada por tudo. Eu agradeço. Né, compartilhar com os nossos colegas, com os nossos futuros mestrandos, doutorandos, a sua experiência, né? Um canal como esse, que traz essa experiência que pode agregar e os produtos podem melhorar cada vez mais e, principalmente, voltar a discutir a questão da EAD. A gente vai ver novos produtos relacionados à EAD, relacionados ao campo pedagógico. Obrigada a você, tá? E sucesso na sua carreira, na sua formação e continue defendendo a bandeira da EAD, né? Obrigada, Ademira. Um abraço tchau. A todos. Até mais. Até mais. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Net Pocket, um pocket de conhecimentos na sua timeline, que trouxe a experiência maravilhosa da nossa colega egressa da turma de 2019, da Carmen, tá? Vejo vocês no próximo episódio. Fiquem atentos, hein? Mais uma programinha da 4ª temporada do Net Pocket.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Acessem as nossas redes sociais, curtam e nos deem feedback. Estamos aguardando ansiosos. Bye, bye. Tchau.